Imagens para você ao vivo agora da capital do Líbano, Beirute, onde ataques acontecem neste momento. Major, o senhor me ouve? Oi, eu estou ouvindo. Vocês estão me ouvindo? Sim, perfeito. Major, nesse momento a gente acompanha imagens ao vivo de Beirute, no Líbano, né? São ataques, a gente acabou de trazer uma notícia dos ataques que aconteceram na manhã de hoje no Irã, mas ao mesmo tempo também no Líbano, né? Quais são as estratégias nesse momento de Israel? Veja, antes de mais nada, muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar aqui com vocês para poder esclarecer os fatos e trazer as informações oficiais do Exército de Israel. Nós estamos lutando uma guerra que foi imposta ao Estado de Israel. Nós estamos lutando uma guerra contra o regime mais perigoso do mundo, o regime iraniano, que dia após dia diz claramente que deseja a morte à América, a morte a Israel, e estava agindo para ter a capacidade de colocar em prática esse desejo de destruir o Estado de Israel, de destruir a América. Na verdade, o desejo é de destruir os valores ocidentais, os valores cristãos, judaicos de liberdade, de equidade, e essa é exatamente a guerra que está sendo tratada nesse momento. É a guerra de valores entre um regime terrorista, um regime extremista, um regime que deseja a destruição de Israel. Por outro lado, Israel e os Estados Unidos, que representam a democracia mundial, os valores ocidentais. Então, nós estamos agindo em duas frentes. A primeira é atacando alvos militares no Irã. São os mísseis balísticos que estão direcionados a Israel, as fábricas de produção de mísseis balísticos, as usinas nucleares do Irã, os líderes iranianos, os líderes militares do Irã, que estão agindo para ter a capacidade de destruir o Estado de Israel. No mesmo momento, nós estamos atacando também o Hezbollah no Líbano. O Hezbollah, pela segunda vez, tomou uma decisão muito errada. A primeira vez foi quando, logo depois do 7 de outubro, no dia 8 de outubro, o Hezbollah decidiu se juntar ao Hamas, lançando foguetes em direção ao território israelense. A segunda vez foi essa semana quando decidiu se juntar ao Irã, lançando seus foguetes em direção ao nosso território. Nós não podemos permitir que um grupo terrorista financiado pelo Irã continue lançando foguetes em direção ao nosso território. Nenhum país soberano que dá valor para a sua população aceitaria uma situação como essa. E nós não vamos aceitar isso, nós vamos continuar atacando com firmeza o Hezbollah no Líbano e o regime terrorista do Irã para que não continuem sendo uma ameaça para o território de Israel. Major, agora o exército israelense considera que já atingiu alvos estratégicos, tanto no território iraniano quanto no Líbano, em se tratando do Hezbollah? Com certeza, no primeiro minuto da guerra, em 60 segundos, nós eliminamos a liderança do regime iraniano, mais de 40 líderes do regime iraniano e das forças militares do Irã foram eliminados. Nós já destruímos cerca de 150 mísseis que estavam direcionados para o território de Israel. Nós atacamos diversas fábricas de produção de mísseis balísticos. 1.500 mísseis que estavam prestes a serem produzidos foram destruídos em nossos ataques. Nós já destruímos cerca de 300 lançadores de mísseis balísticos e nós vamos continuar agindo no Irã para atacar essas três fontes de ameaça do Irã. A primeira são os mísseis balísticos iranianos, a segunda é o programa nuclear iraniano e a terceira fonte de ameaça são os proxies do Irã aqui no Oriente Médio, são os grupos terroristas que são patrocinados pelo regime iraniano. Um grande exemplo disso aconteceu hoje 2 vezes que de uma forma coordenada foram lançados em direção a Israel mísseis no mesmo momento do Irã e do Líbano. Isso mostra para todos nós que Israel não tem fronteira com o Irã, mas o Irã fez fronteira com Israel através dos grupos terroristas, o Hezbollah no Líbano, o Hamas na faixa de Gaza, os Houthis no Iêmen, a Jihad Islâmica aqui no centro de Israel. Nós estamos tendo um sucesso muito grande em nossas operações e nós vamos continuar até que os objetivos sejam alcançados. Na avaliação do Exército de Israel, Major, qual seria o caminho para evitar uma escalada ainda maior dessa guerra? O caminho é muito simples. O Irã levantar a bandeira branca e dizer claramente que o Estado de Israel é eterno e que não deseja mais a destruição do Estado de Israel. É muito simples. Veja,
O Brasil aceitaria ter um país vizinho que deseja a destruição do Brasil e age para que tenha a capacidade de colocar em prática esse desejo de destruir o Brasil? É lógico que o Brasil não aceitaria isso, nenhum país aceitaria isso. O Irã, há décadas, exige o fim do Estado de Israel. Enquanto o Irã não entender que o Estado de Israel é eterno, essa guerra vai continuar até que o Irã não represente mais uma ameaça para o Estado de Israel. Veja, Sônia, eu sou neto de sobreviventes de Holocausto. O meu avô, ele sobreviveu ao campo de concentração de Auschwitz. E eu sou muito grato ao povo brasileiro que recebeu meu avô de braços abertos. Meu avô sempre disse que o maior desafio do povo judeu no Holocausto é que não existia um exército para defender o povo judeu. E nesse momento nós temos não somente um país, mas temos um exército muito forte que tem a capacidade de defender o povo judeu e garantir a eternidade do povo judeu. É exatamente isso que nós estamos fazendo nesse momento. Major, há uma expectativa, né? Todos que acompanham aqui a nossa programação, certamente uma pergunta que se fazem todos os dias: por quanto tempo esse conflito pode durar, né? O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, falou de 4 a 5 semanas. Há outras autoridades que falam em prazos. O Exército de Israel tem uma possibilidade, avaliando o histórico do Irã e outros conflitos, há uma estimativa de quanto tempo esse conflito pode durar? Essa guerra não tem prazo. Ela vai continuar até que os objetivos sejam alcançados, porque nós não temos outra opção. O preço da inação é muito maior do que o preço da guerra. O preço da inação poderia ser a destruição do Estado de Israel. Então, nós não temos outra opção, nós vamos até o final para garantir que os objetivos sejam alcançados. Nós desejamos que a guerra termine hoje. Nós não gostamos de guerra, nós gostamos de paz. E já mostramos ao mundo inteiro que nós estamos com os braços abertos para a paz. Nós fizemos paz com nossos inimigos, nós fizemos paz com a Jordânia, nós fizemos a paz com o Egito. Há poucos anos atrás fizemos paz com os Emirados Árabes, com Bahrein, com Marrocos, com Sudão. Estávamos a um passo para normalizar nossas relações com a Arábia Saudita. Essa é a diferença entre um Estado democrático que deseja viver em paz e um Estado terrorista, um regime terrorista que deseja a destruição do Estado de Israel. Major Rafael Rosenstein, porta-voz do Exército de Israel, obrigada por falar com a gente aqui nesta manhã de quarta-feira, o 5º dia do conflito entre Israel, Estados Unidos e Irã. Obrigada por trazer atualizações e fica o convite para, em outras oportunidades, o senhor volte aqui e traga novas informações para a gente. Eu que agradeço, Sônia. Se você me permite, o povo brasileiro tem pela primeira vez a oportunidade de ter um porta-voz que fala português para trazer diretamente as informações oficiais em português para o Brasil. Então, todos os brasileiros que eu sei que estão muito interessados em saber exatamente o que acontece aqui nessa guerra, têm a possibilidade, a oportunidade de receber as informações em português nas minhas redes sociais, todos os dias atualizadas e diretas para o povo brasileiro. Muito obrigado. Certo, muito obrigada, Major.